questão das igrejas nos lares, né? Entendendo aí essa formatação que a gente vai estar utilizando e discernindo algumas coisas. É muito importante, quando a gente fala sobre a igreja no lar, entender que as igrejas nos lares, elas são assim, elas são o pulmão da igreja, né? Das ações ministeriais que a gente desenvolve, né? O culto de domingo, a reunião de domingo, a gente reúne todo mundo, a gente faz assim, né? De adoração, de intercessão, uma palavra pastoral, ela é muito relevante, é importantíssimo dentro do funcionamento de tudo aquilo que a gente está construindo. Mas as igrejas dos lares, elas têm a relevância e a importância de consolidar isso aí, ok? De gerar essa consolidação lá. Então é mais do que simplesmente eu reunir as pessoas, mas é consolidar a visão, ok? Antes da gente entrar propriamente na questão das igrejas dos lares, eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos que, como discipuladores, a gente não usa a expressão líderes de igreja no lar, a gente usa a expressão discipuladores. Porque o que a gente entende é que líder não é igual a um discipulador, né? Agora, todo discipulador, ele acaba sim sendo um líder. Mas eu posso liderar pessoas sem estar realmente comprometido com o crescimento pessoal delas. Eu lidero elas a um objetivo, vamos fazer. Fez bem feito? Jóia. Não fez? Então, né? Esse é o ponto. Ok, dentro dessa questão aí, primeiro ponto nós vamos falar quem somos, né? A nível de entendimento, de discernimento sobre o ministério ali, ok? Então tá, somos uma igreja de discípulos de Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tudo que eu vou falar para vocês está no slide, esse slide eu vou passar para vocês via WhatsApp ou via e-mail, tá? Então assim, vocês podem fazer anotações de ponto-chave, lembrando que eu vou mandar para vocês esses slides, que algumas coisas que eu vou falar não está ali, né? É evidente aí seja talvez pertinente se anotar alguma outra coisa aí. Tá bom. Somos uma igreja de discípulos de Jesus, que deseja voltar aos moldes do cristianismo primitivo. Ansiamos viver um evangelho simples, de casa em casa, que valoriza pessoas mais do que coisas. Ao nos reunirmos no templo, geramos um ambiente em nosso meio proporcionado pelo Espírito Santo de adoração e fé em Jesus. Um povo decidido a viver os princípios da palavra, onde Cristo é o centro de nossas reuniões e vidas. Confiamos unicamente na graça, e tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Esse quem somos aqui, ele é do ministério geral. Aqui, Sobradinho, na verdade aqui Sobradinho, né? Porque o que acontece? Dentro da mecânica de funcionamento, dentro do ministério aqui, as igrejas, irmãs, elas caminham com uma certa liberdade de funcionamento. Hoje a gente está dentro de um movimento de dar uma padronizada, mas as igrejas elas têm essa autonomia, ok? Nós somos 100% ligados à igreja de Sobradinho, ok? Então acaba que a gente vai andar muito parelho ao que acontece lá também, tá? Então esse quem somos aqui é uma abordagem para que a gente possa trazer também para dentro dos discípulos, a galera que está nas igrejas, nos lares, entender qual é a nossa forma de funcionamento. No que cremos? Cremos que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, que a Escritura Sagrada, a Bíblia, é a única regra de fé e prática, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que por meio da graça somente que o homem recebe dons espirituais, que o homem foi criado para Deus e tudo que ele vier a fazer é para a sua glória. No poder do Espírito Santo, nosso Consolador, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que a obra de Deus só é possível pela ação dele. Esses credos, eles pontuam e eles trazem um pilar para trazer um discernimento acerca de muitas ideologias, né, que existem de igrejas diversas por aí, onde Jesus não é o único que salva, onde a escritura de fé e prática, existem outros livros além da Bíblia,
Aí você vai ter testemunhos de Jeová, você vai ter aí mormons, você vai ter um grupo de pessoas que utilizam-se de outros livros dentro de um processo que não é o que a gente acredita. Ministérios que não creem na ação do Espírito Santo. Uma outra coisa interessante que diz é que o homem foi criado para Deus e tudo que ele vier a fazer é para a sua glória. Às vezes a gente tem aquele pensamento assim, não, eu tenho uma vida secular, eu tenho um trabalho secular. A gente tem um pensamento um pouco diferente nesse sentido. O que eu acredito? Eu acredito que não existe nada na vida de um cristão que seja secular. Tudo que ele o faz, seja a sua profissão, seja o seu trabalho, ele faz com o propósito de glorificar a Deus. Porque quando eu falo que é secular, é como se eu tivesse uma separação. Não, isso aqui tem a ver com a minha vida espiritual, isso aqui não. Isso aqui é só o meu trabalho. E isso aí abre margem para as pessoas terem um tipo de comportamento. Quando ela está pensando sobre a sua vida espiritual, e outro pensamento e comportamento quando ela está vinculada ao trabalho dela. Então, no trabalho dela, ela aceita algumas coisas. Aí, dentro da sua perspectiva espiritual, ela não aceita. Isso não faz muito sentido, né? Então, nós temos que ter realmente assim, um alvo forte em que não importa o que fazemos, tudo o que fazemos para a glória de Deus. Então, o meu trabalho profissional, ele não é um trabalho secular. Ele é uma ferramenta que Deus me deu para gerar recursos para a minha casa. Mas tudo que eu faço lá também segue os mesmos valores e princípios da minha fé, nada muda, não é? Meu comportamento, a minha atitude ela é a mesma em qualquer lugar que eu esteja. Então é por isso que esse ponto está aqui, para a gente trazer esse entendimento. O homem foi criado para Deus e tudo que ele quer fazer é para a glória de Deus. Então não importa o que eu faço, o que eu vou fazer para glorificar o nome do Senhor, né? Amém? Qualquer dúvida, pergunta que surja no processo aí, pode levantar a mão aí para fazer, tá? Nossa missão, qual seria a nossa missão? Atrairmos a glória de Deus por meio de uma sincera vida de adoração, recebendo de Deus, aplicando e transmitindo um ensino revelado nas Escrituras, o qual nos impulsionará a servirmos uns aos outros, com o grande objetivo de sermos aperfeiçoados e cumprirmos a ordenança de Jesus, fazermos discípulos em todas as nações. Então vocês vão perceber que muitas daquelas coisas que a gente vem falando já há algum tempo, elas estão enraizadas nisso aqui. Aquilo que a gente tem falado sobre a questão do amarmos aos outros, do servir uns aos outros, de nos dedicar, né, a esse cuidado, em cuidar, né, uns dos outros, ao respeito e tudo mais. Tudo está inserido dentro desses processos que a gente tem aqui. Amém? Se você quiser desligar, para mim está tocado não. Eu acho que vai atrapalhar o áudio. Vocês se incomodam com desligar? Não, desliga na faixa, por favor. Vamos ajudar a Maria. E a Maria. E a Maria também. Ok, nossa missão se refere ao método. Na verdade, aqui não era a nossa missão. Se refere ao método eclesiástico que adotamos para a evangelização discipular. Esse aqui digamos assim, é a visão que nós entendemos a nível de trabalho ministerial. Gerar em oração, pregar em todo o tempo, discipular pessoalmente. Esses três vetores aí, né, eles foram inseridos dentro desse contexto para nos apontar o mecanismo que nós adotamos, o método eclesiástico que nós adotamos para evangelizar e para discipular. Então, o que seria gerar em oração? O mundo está em trevas, as pessoas presas pelos grilhões e cadeias espirituais das trevas, e nossa arma mais poderosa é a oração. Então, porquê? Aí eu vou entrar um pouquinho aqui do porquê da questão das 24 horas de oração e intercessão. A oração é a chave. Tudo tem que ser gerado debaixo de oração. Por exemplo, a gente passou o dia inteiro envolvidos em diversas coisas. Alguns trabalhando, outros, enfim, ocupados com questões do dia a dia. A gente passa, né, um tempo inteiro com a cabeça voltada em muitas coisas. Quando a gente chega num ambiente e a gente começa a construir um ambiente de oração,
Sabe, a gente desconecta um pouco, né, dessa questão daquilo que a gente viveu no mundo, naquilo que a gente estava vivendo, e a gente dá uma conectada no céu. Isso é importante mais. A nossa conexão com a espiritualidade através da oração, ela é decisiva para aquilo que a gente vai fazer para Deus, que Ele vai construir para Deus. Então é de muita importância que a gente tenha essa prática da oração. A questão da oração 24 horas é de suma relevância que a gente se envolva com esse fator da oração 24 horas. Pastor, eu coloquei um horário lá e eu não consegui cumprir aquele horário. Posso pagar a conta em outro horário? Pode. Tá? Aquele horário daquele turno que foi estabelecido é uma referência. É para que você firme ali a mão naquele período lá. Mas, por exemplo, o seu horário Amor, essa expressão pagar a conta. Por exemplo, o seu horário é lá de meio-dia a 1. Vou colocar, dá um horário. Só que nesse horário aí aconteceu alguma situação e você, por alguma razão, você não conseguiu orar, sei lá, alguma coisa aconteceu, um problema, você vai resolver. O que você vai fazer? Você vai pagar isso depois. Não consegui de meio-dia a 1. Não, então vou pegar um outro horário. A importância é criar a rotina diária de oração. Eu não deixo de orar. Que todos os dias eu tenho aquele compromisso de orar. Interessante que a Bíblia ela fala de um texto aqui. É um texto interessante que fala sobre oração, que é Lucas 18:1. Lucas 18:1 é uma parábola que vai no início uma parábola diz assim: então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Olha que interessante o texto, né? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, em outras versões. Lucas 18:1. Então a oração é um dever. E nós temos que orar sempre e não esmorecer. Então é importante demais que você se envolva com a proposta do relógio de oração 24 horas e desafie as pessoas da igreja no lar, da IGL, a fazer a mesma coisa, a estar em oração, a cumprir um horário. Não consigo orar uma hora 30 minutos. O importante é orar. O importante é ter aquele compromisso com a oração, né? De exercer aquele compromisso, de cumprir com aquele compromisso. E aí é aquilo que nós falamos. Isso a partir aqui da igreja. Não consigo vir e tal. Mas você desenvolve esse hábito na sua casa. Faz lá. O importante é estar orando. O importante é estar cumprindo com esse relógio. Pastor Yolanda, provavelmente não amanhã, porque amanhã a gente vai estar viajando, mas sexta-feira ela vai também colocar lá os primeiros alvos de oração. Vamos fazer lá um bannerzinho com alguns alvos para que você utilize naquele momento de oração também aqueles alvos. Beleza? Ok. Pregar em todo o tempo. A igreja tem que anunciar as boas novas em tempo e fora de tempo. A Bíblia diz: como ouvirão, se não há quem pregue. Então, a pregar em todo o tempo, irmãos, olha, a proposta da igreja do lar é evangelística também. Pregar em todo o tempo, sabe, aproveitar as oportunidades que a gente tem para falar de Jesus. Sabe, você está no ônibus, você está no trabalho, você está na rua, você está com o vizinho. A importância de falar de Jesus com as pessoas que estão ao nosso redor. Pregar em todo o tempo, sabe, ela traz o entendimento para nós sobre a importância de nós não, em hipótese alguma, perdermos a oportunidade. Se a oportunidade surgiu para você falar de Jesus, faça isso, tá? Discipular pessoalmente. Sobre o discipular pessoalmente eu vou falar mais na frente, porque a gente vai falar mais especificamente sobre o assunto do discipular. Dentro dessa série aqui, o que está faltando é a questão de cobertura espiritual. Cobertura espiritual. Cremos que ninguém pode andar só. Um membro fora do corpo tende a necrosar.
Por esse entendimento estamos vinculados ao corpo de Cristo e nos submetendo à cobertura espiritual da MCM. Então, qual é a cobertura? A cobertura ministerial do Ministério é a MCM, né? A MCM é a nossa cobertura ministerial. Hoje o pastor José é o pastor do pastor Jonas, o pastor Jonas é o nosso pastor e nós caminhamos dentro dessa estrutura. A importância de estarmos sempre sendo pastoreados, sendo acompanhados, sendo dirigidos a um processo de cobertura. Certo? Bom, tendo dito isso aí, vamos partir aqui para o conceito mais imediato sobre a igreja no lar. Tá. O texto que a gente fundamenta esse trabalho é Atos, capítulo 5, verso 42. Atos 5, 42 vai nos falar aí o seguinte: e todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não cessavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Então, esse era o funcionamento da igreja primitiva. Voltando àquilo que a gente falou lá da nossa missão e visão. Voltar a ser como era o cristianismo primitivo. Então, era assim que eles funcionavam. Todos os dias do templo, como também de casa em casa. Então, é nesse molde que a gente está estruturando o nosso pensamento, o funcionamento que a gente tem. O propósito da oração 24 horas no templo é para cumprir isso aqui, todos os dias do templo. Então, todos os dias tendo oração, todos os dias nós estamos tendo aí esse trabalho de ensino. E de casa em casa. Então, o que acontece? A gente diminui a carga de encontros congregacionais, ou seja, no templo, para a gente poder potencializar esse tipo de trabalho nas casas. Por que a gente trabalha com esse estímulo do trabalho nas casas? Para a gente poder criar vínculos, tá? É melhor criar, mais fácil criar vínculos assim. Ok, nas igrejas dos lares, o propósito central dele, qual é? Né? Perseverar, aí eu vou usar o texto de Atos 2,42, né? É perseverar no ensino, na comunhão, no partir do pão e na oração. Esse é o alvo de perseverança que a gente tem dentro das igrejas dos lares. Então, as igrejas dos lares, a gente tem esse objetivo. O que é perseverar no ensino? É perseverar na proposta de ensino continuado. Vou falar daqui a pouquinho sobre como isso vai funcionar. Como perseverar na comunhão? Vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Valorizar relacionamentos fortes e saudáveis. Sabe, é muito importante dentro da proposta da igreja do lar a comunhão. Sabe? É o ambiente para se fazer isso. Partir do pão, Cristo é o centro das nossas reuniões sempre. Então, o partir do pão, citado em Atos 2,42, está falando da ceia. E ceia, o propósito da ceia é falar de Cristo, não Cristo sempre no centro das reuniões. E a oração, que é a chave do relacionamento com Deus. Ok. Alguns aspectos a mais que nós temos aí das igrejas nos lares. São encontros semanais. Então, a igreja no lar ela funciona semanalmente, em dia e horário determinado. A participação é coletiva, com orientação do discipulador. A igreja no lar ela não pode funcionar como um monólogo. Então, ela é diferente daquilo que a gente estava fazendo na escola. Lá na escola, nós estávamos fazendo um culto, né? Era um culto, era louvor e uma pregação. A ideia da igreja no lar não é ser monólogo. A ideia da igreja no lar é ser uma de participação coletiva. É que as pessoas participem, né? Com opiniões, com perguntas. E o discipulador, ele vai ser um orientador. Ele vai ser como é que fala? Não é regulador, não. Estava com a palavra na cabeça até há pouco tempo. Moderador. Ele vai ser um moderador, sabe? Para que os comentários não fujam demais do assunto, para que a pessoa talvez vai fazer um comentário, passa 15 minutos para fazer um comentário. Não, comentário, mais gente para falar. Então, o discipulador ele tem que ter esse pulso. Irmão, conclui aí. Ou você já posicionou, olha, comentário, encerrar, outras pessoas querem falar também, né? Para não ficar muita gente,
uma pessoa falando por muito tempo. Ambiente de cuidado, de relacionamento, ou seja, ele tem que ser informal, ele tem que ser um ambiente das pessoas se sentirem à vontade. Proposta evangelística sempre, igreja no lar, tem que ter proposta evangelística, tem que ter aquela merda, cara, porque eu preciso levar alguém lá, eu preciso convidar um vizinho, um parente, um amigo e tal. E a proposta do discipulado progressivo, que a gente vai falar já já. Tá, então vamos lá. Funcionamento. Período de oração. O período de oração, diga, Paulo. Os trabalhos nos lares, eles vão trabalhar, vai ser trabalhado temas mensais ou não? É livre os temas? Vou chegar lá, vamos falar do ensino, na parte do ensino. Vamos tocar nisso aí. Ok, sobre o período de oração. Esse período não se restringe a uma oração inicial. Igreja no lar, ela tem um formato onde, lembra, perseverar na oração, no ensino, na comunhão e no partir do pão. A oração não é para ser só aquela, vamos reunir para orar para a gente dar início aqui. Jesus, é joia, obrigado e tal. Não. É um período, pelo menos uns 15 minutos, sabe? Coloca um som, igual a gente fez aqui, ó, no celular, rolando lá, alguma coisa, e incentive as pessoas a orar. O Igreja no Lar é um ambiente bem interessante também para que a gente possa perceber quem tem a prática da oração e quem não tem. Porque você está orando, né? E aí você começa a observar. Às vezes o irmão orou 2 minutos e já sentou olhando para o tempo. Tem prática de oração? Não tem, né? Não conseguiu ficar 2 minutos orando, não conseguiu ficar 5 minutos orando, ele não tem prática de oração, né? Não tem a vivência da oração. Então é importante você ser um estimulador disso. E é lógico, exemplo, não é? Então 15, 20 minutos de oração, talvez, né? É um tempo para você poder estimular as pessoas a aprenderem a orar, tá? É importante nesse período também apresentar os alvos de intercessão. Então, olha, irmãos, está no grupo aqui, ó, os alvos de oração são esse. Apresente agora, vou passar esse tempo orando por isso. Você pode ir para poder, digamos assim, se o grupo for um grupo onde as pessoas não têm essa vivência da prática de oração, a gente pode fazer uma oração de concordância. Você pega o grupo e fala, olha, você vai orar por esse alvo, e aí a gente concorda. Você vai apresentar esse outro alvo, e a gente concorda. Chama-se oração de concordância. Uma hora, os outros eles vão concordando. E aí depois libera cada um para ter um momento particular, e aí você traz todo mundo de novo depois. É uma opção. Pastor, e se a gente fizer tipo um IGL e não ter pessoas crentes, só ter descrentes, que não tem prática na oração Nenhuma, né? Nenhuma, como é que a gente vai fazer? Então, um grupo totalmente incrédulo, que tenha 2 pessoas, talvez no máximo crente, aí sim você vai fazer uma oração um pouco mais curta, mas importante fazer. Apresenta você mesmo no alto, todo mundo de mão dada, você apresenta, você ora, porque mesmo o incrédulo, ainda que ele não saiba muita coisa o que falar, mas ele dá o amém, ele está ali, ele vai dar o amém, ele vai, né, entender o que está sendo proposto, e ele vai começar a viver aquela realidade. Não é assim que funciona, vai aprendendo. À medida que eles vão entregando-se a Jesus, se convertendo, ele já vai saber como é que é assim, já vai saber como é que é o funcionamento. Até para ele aprender a orar em casa, porque ele vai ver aquela pessoa orar, então ela vai, opa, tem um orar assim. Então ele já vai, ele mesmo, através do exemplo do líder que vai estar orando lá, do discipulador, ele já vai criar essa apresentação. Então você pode fazer um período mais curto, né? E apresentar os alvos e orar por todo mundo, mas assim, que não seja uma oração Jesus, obrigado e amém. Não, sabe? Tem que ter um estímulo, sabe? Para que a gente avance na oração. Joia? Avançando para o ensino, pergunta do pastor Fábio. Como funciona o período do ensino? Primeiro eu vou falar do funcionamento, depois eu vou falar da matéria. Para cada bimestre, nós vamos ter 2 temas que serão abordados nas IGLs, a cada bimestre, a cada 2 meses. O primeiro virá do seminário ministrado, e o segundo será do livro ou carta bíblica a ser estudado de forma expositiva. Então, todos, de 2 em 2 meses, as igrejas dos lares de forma geral, elas vão ter 2 temas para trabalharem nas suas IGLs.
São 8 encontros, não é isso? 4, 2 meses, 8 encontros, onde 4 desses encontros vão ser relacionados ao seminário, que vai ser ministrado. Já o seminário de fevereiro já está marcado, depois de fevereiro é abril, julho, não é isso? Agosto, setembro, e novembro, né? Já tem as datas, eu vou divulgar depois. Então, vai ser feito o estudo expositivo de cartas ou livros da Bíblia. Então, nós vamos pegar para estudar, esses próximos 2 meses, vamos estudar Romanos. Então, vamos ser preparados 4 estudos. Como que vai ser isso? Serão repassados 8 mini esboços para serem usados como referência para o discipulador. Então, por exemplo, eu vou passar para o Levi, para a Maria, para o Fábio, para a Cida, né? Para o Reginaldo e a Lízia, né? Para a pastora Johanna, por exemplo, né? Cada um da sua igreja no lar, o Wellington. Vou passar esses mini esboços. Esses mini esboços, eles não é um estudo, 3 páginas, não. É um mini esboço, porque eu não quero engessar ninguém. Eu vou dar uma direção e vocês vão construir em cima daquele esqueleto lá. Vão desenvolver. Então, por exemplo, falando de Romanos, vou pegar lá, vou dividir Romanos em 4 estudos, né? Pegar todos os capítulos, dividir, e aí vou colocar lá os pontos para chave daqueles capítulos. Vou colocar lá também questões para se levantar, para ajudar vocês na dinâmica de envolver o povo. Porque às vezes o povo fica lá, todo mundo calado, ninguém quer participar. Então eu vou colocar lá alguns aspectos, algumas perguntas, alguns aspectos para discussão, entendeu? Vai estar lá no mini esboço lá, tema para discussão. Aí vocês vão soltar aquilo e barata quente, joga para um e dá uma opinião aí. O que você pensa? Lógico, depois da explanação, né? Para gerar as pessoas refletirem aquilo lá, ok? Então vão ser 4 do seminário e 4 da carta ou livro bíblico que nós vamos trabalhar de Velho e Novo Testamento. Então nós vamos sempre caminhando dessa forma. Pastor, tive uma palavra que Deus queimou no meu coração para levar para a IGL. Eu posso levar? Claro, você me fala, pastor, estou com uma palavra aqui e tal, queria ministrar ela diferente do que a gente está trabalhando e tal. Sem problema, vamos conversar, né? É como eu disse, é uma direção para a gente caminhar de forma homogênea, para a igreja caminhar de forma homogênea, crescer de forma homogênea, todo mundo, né, ir crescendo. E vai ser legal, por exemplo, a gente passar 2 meses estudando a carta de Romanos, todo mundo falando sobre Romanos, todo mundo, né, pensando em Romanos, lendo Romanos. Então, dentro desses 2 meses aí, é para o cara ler aquela carta várias vezes, estimule as pessoas a ler. Vai ter o estudo, mas fica esperando o estudo não, vai lendo, lê 1, 2, 3, 10 vezes, né? Porque isso vai ajudar na hora que a gente estiver fazendo o estudo, você vai ter muito conteúdo para trazer, para ministrar. Perfeito? Respondido aí, Fábio? Show! Funcionamento do período de comunhão. Irmão, a comunhão é um momento muito importante, tá? Então você precisa separar um tempo da IGL pensando nisso. Então, por exemplo, 7, 8 às 9h30, não fecha 9h30, fecha um pouquinho antes. Tem uns 15, 20 minutos de oração, tem aquele momento da palavra, uns 40 minutos, mas deixa uns 20 antes de você terminar, para não ficar muito tarde, para o exercício da comunhão. Não deixa o povo ir embora rápido. É cultural, o pessoal acaba, só quer nada. Coloca a comunhão como parte do processo. Não acabou não. Ainda estamos dentro da IGL, a comunhão. As pessoas, elas estão perdendo o vínculo, o toque, sabe? A gente perde o lado farofa, né? Tem que ter o lado farofa, isso vai ser bom, cara. Isso previne depressão, isso previne ansiedade, isso previne doenças psicossomáticas. Às vezes não se relaciona, não dão risada, não conversa. Aí, sabe, isso é espiritual, isso é bom, isso é saudável. Então, valorize esse momento, tem um momento farofa lá. Não, ninguém é agora não, senta aí, não, vamos ficar, vamos dar umas risadas, vamos dar uma conversada, vamos dar uma. Ok? Isso é importante. Aí quiser fazer um café, né? Vou falar do lanche agora. Aí você acrescenta se eu faltar alguma coisa. Cuidado com os lanches, pós IGL, para que ninguém se constranja, tá? E nem se sobrecarregue. Então,
A galera gosta de comer é bom demais, né? Faz bem pra saúde e tudo mais. Hoje não tem problema, mas toma cuidado com isso. Como assim a pessoa não se constrange? Às vezes a pessoa não tem o que levar. Às vezes a pessoa não tem o que levar, às vezes a pessoa tá, né? Ou a pessoa começa a achar que porque a igreja não é na casa dela, ela tem que dar tudo. Aí ela sobrecarrega. Então o discipulador tem que ter esse freio. O que é viável fazer? Faça uma caixazinha da igreja no lar. Não leva R$2, não leva R$1, não leva R$3. Pega aquela oferta e transforma em lanche. Como um biscoitinho, um leva um café, o outro leva um chá, o outro leva um suco. E o Gomes sai daquela ofertazinha e faz lá. Né? Coisas simples. Simples. Se quiser fazer uma coisa bacana. Pode também. Mas cuidado com esse processo. E aí tem que ter aquela coisa da intimidade. O discipulador chegar numa pessoa da IGE, olha, você não se sinta coagido, constrangido. Se você sentir de levar, fala pra galera, quem sentir de trazer alguma coisa, fala no privado comigo, né? Que eu vou, a gente vai organizar para ficar legal. Eu quero levar um bolo, vou fazer um bolo, vou levar, bacana. Fala no privado, vai tratando no privado, porque no grupo, às vezes gera constrangimento. Porque o cara tá vendo todo mundo postar que vai levar, e fala, poxa, eu não posso levar, então eu não vou. Entendeu? Então traz para o particular. Quem for levar, não é para postar no grupo o que você vai levar. Traz para mim no privado. Que aí você filtra. Um falou que vai levar um trem, outro falou, beleza, bacana. E aí vai fazendo. Entendeu? Pode, falando sobre grupo, eu não falei. As igrejas nos lares é bacana que você crie um grupo da sua igreja no lar, né? Do WhatsApp, comunicações e tal, né? Postar informações, postar áudio, oração, o pessoal conversar, dia do culto. Igreja no lar não precisa ser na mesma casa, entendeu? Tipo assim, vai ser só na casa do fulano. Não, pode ser, até bom que seja, principalmente no descrente. Mas só a gente pode fazer na casa do fulano, festa que a gente ganhou a Ana e a mãe dela não é cristã, veio pro culto, ficou feliz da vida, né? A Ana tava sem igreja, estava desigrejada. Aí veio, já tem uns 3 semanas. Aí veio um amigo pra cá e ainda trouxeram a visitante. A visitante e o visitante, né? Esse é top, né? Melhor que a visitante, né? Aquele que traz alguém ainda com ela. Trouxe uma outra senhora. Foi assim, a gente ia fazer igreja lá em casa, mas aí aconteceu. Foi uma pessoa que conhecia a gente, que fez a ponte. A gente está fazendo a igreja lá na casa dela, lá, na quinta-feira. E ela não abre não vem fazer aqui. E ela mesmo. Ela chega do trabalho. Ela chega do trabalho, trabalha lá no plano piloto. Ela chega do trabalho direto, já fica na igreja lá. E feliz da vida. Já chega direto. Né? Então assim, é isso. Então não precisa ser uma casa específica. Pode fazer uma casa, na praça, na rua, na escola. E é até bom para quebrar o gelo, né? Por exemplo, às vezes está lá, está num culto, lá na casa da pessoa, está fazendo ali a EGL. Mas está quebrado hoje, vai ser na casa. Vocês vão? Sim. Que aí para tirar elas da comodidade também. Tira elas dali, da comodidade. Aí por quê? Porque facilita até mesmo para vir para a igreja.